O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 1 dos Espíritos, Anjos e Demônios. Questão 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos: não, são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Nota de Kardec: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Comentário do Espírito Miramês. O reino angélico. O reino angélico é habitado por espíritos puros, capazes de entender a filosofia espiritualista que tem Jesus como mestre por excelência. O anjo, como sabes, já passou por toda a escala que todos os espíritos passam em busca da perfeição, e essa diretriz tem um preço, custas, sacrifícios, inúmeros problemas, se assim o podemos chamar, e dores incontáveis. Se não houvesse esses processos, qual seria o mérito? O que poderia acontecer aos espíritos se eles não passassem pelos aprendizados? Seria o mesmo o que ocorre com os homens que não passam pelas escolas, embaraçam-se nas sobras da ignorância. A sabedoria e o amor são duas forças poderosas que despertam as almas com todos os seus atributos. E como despertá-los sem os golpes da vida, sem o trabalho intenso, enfim, sem calvário a subir e onde sofrer? Já falamos a lures e tornamos a dizer que todos os espíritos passam por processos idênticos. Na substância do existir, somente as nuances são variáveis. Para se expressar como liberdade e dar o livre-arbítrio para o espírito se revestir de responsabilidade. As almas devem ser conscientes de que elas sabem muito pouco das leis espirituais, assim como nós também. Somente o tempo que desenvolve em nós a maturidade é capaz, na sequência da vida, de ir tirando o véu do nosso entendimento, e passaremos então a compreender com mais acerto a nós mesmos na faixa em que vivemos. A natureza não dá saltos, já foi dito com propriedade. A verdade, entre nós outros, é relativa, e se relativa, não sabemos tudo. Muito se fala nesse século sobre as coisas espirituais. No entanto, ainda se tem muito o que falar, e depois de falado, muito mais há de se conhecer. A sabedoria de Deus é infinita e, como seu amor, se perde na eternidade do tempo. Quem se amarra, parando no conhecimento que já possui, começa a morrer. Essa é que é a morte do espírito temporária, porém, até despertar em seu íntimo o entusiasmo pela vida, por mais saber e o anseio de amar. Todos caminhamos para a perfeição espiritual, queiramos ou não. Esta é uma lei redigida por Deus e aplicada na extensão infinita da criação. O espírito angélico, que já despertou todas as suas qualidades elevadas, continua a crescer. Somente Deus não precisa aprender nada, por ser a perfeição e amor absolutos. Nós que somos alunos iniciantes na escola da Terra, peçamos aos anjos que nos ajude a compreender as lições do Cristo, de maneira que possamos nos libertar da ignorância que ainda tolhe os nossos passos.
A doutrina espírita é uma porta das mais convenientes a nos convidar a todos para lições mais profundas, desde quando nos dispomos a vivê-las, porque, sendo a verdade, ela tem a capacidade de nos ajudar a nos libertar. O mundo interno da alma pede reformas urgentes. Se nos esquecemos desse chamado da consciência, estendemos o nosso sofrimento, passando a dor a ser mais aguda. Anjos e demônios são todos nossos irmãos, que o tempo haverá de reunir em um só paraíso, cujas nesgas de felicidade se encontram dentro das consciências.